Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Nossa missão aqui é ajudar a humanidade, a quem desejar despertar e expandir sua consciência para entender o sistema no qual estamos e o evento que vai acontecer chamado Ascensão. Convidamos então você a percorrer o nosso conteúdo, que aborda vários assuntos, e se desejar, inscreva-se, continue conosco. Olá a todos, boa noite família, canal Lightworkers Trabalhadores da Luz. Hoje vamos iniciar esclarecendo algumas dúvidas que chegaram a respeito da estreia de ontem. A primeira foi sobre Atlântida. Quando ela existia, os Anuna tinham passado já pela Terra ou estas essências desconectadas da fonte aproveitaram e entraram lá? A Atlântida pertence a uma era. Ela foi uma tentativa, a princípio, de criação de uma sociedade feita pelos Lirianos. Por isso as coisas iam bem. Até que chegaram os regressivos e nós sabemos que houve um conflito entre os Lirianos e os de Alpha Draconis. E um conflito foi provocado novamente e depois esses regressivos se apresentaram na região da Suméria, não como Reps, e a Suméria ficou sendo conhecida como o berço da civilização humana. Nós não podemos compreender nosso verdadeiro passado e como fomos manipulados e, de certa forma, ainda somos, sem entender alguns fatos. Era o refúgio de muitas essências que vieram para a Terra e não passaram por nenhum tipo de hibridização. No início, a humanidade se dividiu na superfície, onde as áreas terrestres pertenciam aos chamados Anunnaki, chamados deuses, na partilha dessas terras. A Atlântida foi erguida vivenciando milhares e milhares de anos de um bom período, onde houve harmonia, propósitos cósmicos elevados. Eles tinham cristais nas praças, eles tinham plena consciência da sua origem e o que estavam fazendo aqui. Tinham 12 fitas no seu DNA, mas chegaram os Anuna, trazendo o conceito de adoração, impondo esse conceito. Portanto, esse conceito inserido deu origem à adoração e a capital de Atlântida tornou-se Poseidonis. E Poseidon nós já sabemos que era o Ea, o Anis, Enki. Foi a primeira tentativa de construir uma sociedade colonizada, mas o poder dos regressivos corrompeu os grandes mestres que eram iluminados na Atlântida e se tornaram magos negros. Então, perto do cataclisma, coisas horríveis já estavam acontecendo. Então, houve um conflito, como sempre, já falamos, porque estava debaixo agora da influência da família dos Anuna. E quem estava por lá, quando o continente afundou, quem estava como rei, sentado no trono, era nada mais, nada menos que Marduk. Parece que onde esse cara põe a mão, a desgraça chega depois. Os Reps vieram de Alpha Draconis, que concentra em nosso universo toda essa espécie, embora tenham vindo de outras galáxias. Eles migraram para cá. Os semeadores dos seres humanoides foram os Lirianos e que tiveram um planeta, o Avion, completamente destruído pelos Reps e que afirmamos que ainda está por lá totalmente carbonizado. A segunda dúvida foi, então as essências lirianas escolheram a Terra para viver em corpos humanos, passando pela amnésia e foram seguidos pelos Reps? Olha, como essências, várias espécies passaram por aqui antes. Nós recebemos também essências pleiadianas, que queriam experimentar uma experiência
dentro de corpos não necessariamente biológicos. Eram corpos translúcidos, não eram como os nossos biológicos, com órgãos, etc. Então não podemos chamar de corpo humano. Os indianos chamam a Atlântida de Atala e a guerra ficou conhecida como Asuras. Então toda a herança artística, filosófica, os conhecimentos das suas bibliotecas se foram por causa de conflitos aí, cheios de ódio, perversão. E aqueles que tinham a verdadeira luz dentro de si, os despertos e iluminados, conseguiram guardar muito desses conhecimentos e, vendo que o restante não tinha mais conexão com a fonte, conseguiram fugir para outros lugares. Então, se pensarmos bem, os regressivos talvez nem tenham vindo para cá, não estamos falando sobre os Anuna agora, tenham vindo com a intenção de terminar o que começaram lá em Alpha Draconis, descobrir e exterminar as essências lirianas. E isso engloba a humanidade inteira, porque não tem como saber quem é de essência liriana, vegana, felina. Eles não têm como saber. Antes dos Anuna chegarem aqui, haviam outras civilizações e isso está sendo provado agora. Nesse tempo chamado hoje, estamos vendo a cada dia descobertas de ruínas muito antigas de cidades que existiram, civilizações antes dos sumerianos. E no momento em que, na Atlântida, a densidade tornou-se pesada, eles resolveram deixar monumentos e registros mostrando nossa verdadeira origem ao redor do mundo. Eles eram bem altos, quase translúcidos, as orelhas levemente pontudas e os olhos verdes ou azuis. E implantaram em nós, como já falamos em um conteúdo anterior, um código genético que nenhuma outra espécie consegue decifrar. Então nós temos um DNA cósmico ancestral que, na hora certa e no tempo certo, vibrará de forma cristalina e muito poderosa. A outra dúvida foi sobre os pleiadianos renegados, como eles foram convencidos para o lado regressivo. Então, através desse processo do início de colônias, visitas diversas foram feitas ao planeta. Uns não concordaram com a decisão de implantar esse tipo de código em nós por parte dos lirianos. Não aceitavam modificações de adaptação à terceira dimensão, por isso eles não vivem aqui. Todo mundo sabe disso. Não tem pleiadiano na elite. Eles não queriam usar corpos humanos. Isso que nós falamos que não existiam e não existem pleiadianos na elite, falamos sobre os renegados. Então uma proposta foi feita, eles aceitaram e se juntaram ao grupo de renegados, parece um roteiro de filme, mas não é, que ajudam indiretamente os regressivos por aqui a manter o sistema funcionando. Por isso, os pleiadianos benevolentes nos ajudam hoje também para compensar o grande erro do seu povo, da sua espécie, cometido há muito e muito tempo atrás em nos prejudicar. Porque estar em harmonia com o universo, com a natureza, ter uma consciência mais elevada, não era mais permitido ao homem ter essa conexão com o eu superior e com a fonte. Porque os Atlantes, eles não possuíam doenças, não tinham sofrimentos, tinham longevidade, possuíam uma forma translúcida, em corpos que não eram biológicos, preste atenção, ainda não eram humanos, não tinham órgãos, tecidos e tudo mais. Eram uma forma de vida, seres não terrenos, vivendo em corpos translúcidos, energéticos, porém visíveis. Pela mudança vibratória do planeta, eles precisaram se adaptar a corpos biológicos, o que interferiu em tudo o que estava sendo feito. Então, muitos não ficaram aqui. Muitos migraram para outros locais, as suas essências se foram, porque foram criados sacerdotes, sacerdotisas,
não lirianos e que viveram 24 horas nos templos adorando a esses deuses, causando uma distorção da moral, da vida social. E aí a gente percebe que os Anuna nunca foram os mocinhos nessa história. Criaram então o templo da tal deusa, onde sacerdotisas recebiam moedas em troca de oferendas que eram explícitas, não podemos dizer aqui. A magia tomou conta, usando as leis cósmicas, criaram a teia cósmica, e quando os atlantes, iluminados, benevolentes, começaram a notar que haveria algo muito ruim, que não estavam mais se alinhando com o universo como antes, que a conexão com a fonte não estava como era antes, eles migraram para iniciar um novo ciclo. Portanto, podemos dizer que temos entre nós, hoje, pessoas que podem ser descendentes dos Atlantes e não sabem. Mas os seus antepassados longínquos, os mais longínquos, sabiam, mas não repassaram esse conhecimento para que sempre ficasse em segredo. Não é questão de segredo de família, seria um segredo de sobrevivência. Aí sim, nós podemos usar essa palavra. Quando surgiu uma grande egrégora maligna de desequilíbrio, afetando vibratoriamente a todos de forma negativa. E os lirianos que resolveram ficar aqui na Terra tiveram que se adaptar à forma biológica do corpo humano denso numa 3D e passar pela amnésia e ir reencarnando. Houve um conflito, templos foram invadidos, houve perdas dos dois lados, isso na época em que Marduk, herdeiro oficial de Enki, assumiu o trono. Nunca vimos em informações um povo que goste tanto de poder, domínio, controle, tronos, e isso, é claro, foi passado adiante ao longo da história, e vemos isso em vários e vários pontos. E algumas coisas foram tão horríveis que nós não podemos narrar. A terceira dúvida foi sobre o nome do insider. Nós não vamos falar diretamente o nome, basta dizer que ele participava de um programa onde ele era o entrevistado, havia um roteiro, onde faziam perguntas e ele respondia aquilo que ele tinha vivido dentro de um projeto onde ele podia servir em Marte, na Lua ou em qualquer outro lugar do espaço. Havia esse espaço na internet para transmitir esses vídeos e hoje ele e a pessoa que o entrevistava não se falam mais. Aliás, o Insider recentemente publicou uma live afirmando que entrou na justiça reivindicando algumas coisas. Nós não estamos muito por dentro disso, não é nossa função. A ação civil é entre a empresa dele, a Good Enterprise Solutions Incorporation, contra a Wilcox Spiritual Healing Foundation. Daí se vê que houve um conflito e cada um está defendendo sua razão. Não nos cabe dizer quem está com a razão, mas sim a juíza que está cuidando do caso. Interessante que é um grupo grande e uma das réis afirmou que nunca esteve envolvida com nenhum projeto secreto nem com MKUltra. O Insider está envolvido por causa de experiências com seres que parecem pássaros azuis de 2,5 metros, os aviários. E a treta segue, não falamos nada demais aqui, está na internet, local de domínio público, quem quiser fazer a pesquisa pode fazer, mas não é a nossa função ficar marcando passo nesse assunto, estamos apenas esclarecendo a dúvida que nos foi enviada. Agora, em conteúdos posteriores, falaremos mais a respeito de informações de Atlântida, sobre a Lemúria, o que realmente aconteceu. Então, serão necessários vários conteúdos aleatórios para falar a respeito, porque é uma história
que não nos foi contada nem foi ensinada na escola. Nós finalizamos por aqui informando que, desde ontem, às 23 horas, estamos nos reunindo, cada um separados geograficamente, mas energeticamente unidos, seguindo a orientação que for dada pela fonte para cada um, fazendo uma meditação pelo estado do Rio Grande do Sul. Mas nós não podemos esquecer que há muitos conflitos acontecendo na Terra. Pessoas também estão passando por momentos difíceis, crianças sem seus pais, situações desesperadoras. Então, que essa meditação envolva o Rio Grande do Sul, mas que também se espalhe e envolva o planeta Terra nesse período difícil de transição. Hoje nós recebemos informações de que em uma determinada localidade o tempo estava bem fechado, mas chegou a abrir o tempo, não choveu. O que aconteceu, aconteceu, mas precisamos enviar nossas melhores energias de amor e cura, porque a situação está difícil, é lógico, e todos são nossos fractais, despertos ou não. Que, por meio da empatia, nós possamos nos colocar no lugar deles e interceder por eles. E algo mais que desejamos falar hoje é o seguinte: tudo está interconectado, seja dentro do nosso universo, seja em outro universo ou em outros mais que possam existir. A ideia de muitos universos não nos é surpresa. Nós já falamos sobre isso no canal. Então, não confundam o nosso universo com multiversos ou outras versões divulgadas por aí. Algumas atualizações falam e não dizem nada do que já falaram antes. Então, se algum de vocês ler atualizações que estão sendo divulgadas por aí, verá que o canal já apresentou essa informação bem antes e de graça. E nós não entendemos por que algumas pessoas preferem ouvir as desinformações, porque são pessoas que aparecem internacionalmente, são pessoas que têm um status de celebridade dentro da espiritualidade e se permitem confundir, se permitem se envolver na desinformação. Ver a ascensão só do lado americano já é uma desinformação. Isso já acende um alerta dentro de nós. Isso é óbvio. O planeta está em caos, não só pelos conflitos que estão acontecendo, os problemas climáticos vão continuar acontecendo e nós temos que seguir os nossos processos, procurando discernir as informações pela percepção dada pelo eu superior e a fonte, e tudo ficará bem dentro de nós. Como sempre falamos, o furacão pode estar ao nosso redor, mas que haja paz dentro de nós para que nós possamos lidar com aquela situação. Se você tiver mais dúvidas, envie para o nosso canal. O e-mail estará na descrição deste conteúdo. Gratidão por acompanhar e apoiar nosso trabalho. Gratidão àqueles que estão ajudando o nosso canal de outras formas. Pedimos que continuem ajudando, pois tem sido muito significativa para nós essa ajuda. Desejamos muita paz, muito amor, mesmo no meio dessas situações que tentam nos desequilibrar e nos desequilibram, porque produzem uma energia negativa, mas precisamos manter a nossa frequência vibratória minimamente elevada para podermos interceder pelo nosso planeta tão amado. Desejamos também muito discernimento em tudo aquilo que você fizer e principalmente que você esteja imerso na verdadeira luz.